outra cidade agora. E aí, você sabe, né? Quando a gente se muda, é uma correria arretada. E aí, o tempo, quando eu vi, já estava em cima da hora. Mas vamos lá. Espero que vocês estejam bem. Tá? Boa noite novamente para quem chegou. Respondendo a sua pergunta, Vitória, talvez sim, talvez não. Tá? Eu acredito que a gente não vai até 9h30, não. Tá? Pode ficar tranquila. Eu acho que vai até 9 horas. Mas, se o debate se estender, vocês estiverem com vontade de conversar, né, de debater, a gente estende um pouquinho. Mas vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, né, para compreender o mundo que a gente vive atualmente, que são as transformações econômicas, né, ambientais e tecnológicas no mundo contemporâneo. Vivemos em um período, né, um período histórico que é marcado por mudanças que são muito rápidas e profundas, né? Basta a gente pensar em como o mundo era décadas, em poucas décadas atrás e como ele é hoje. Né? A forma como a gente produz, como a gente consome, como a gente trabalha, até como a gente se relaciona com outras pessoas, foi completamente transformado. Né? Já do ponto de vista econômico, as transformações elas estão ligadas ao avanço da globalização, tá? A expansão do capitalismo e também no desenvolvimento de novas formas de produção e comércio. E o surgimento de grandes empresas transnacionais, um aumento também das transações digitais e a interdependência entre os países são algumas características que definem essa nova fase. Tá? Já do ponto de vista ambiental, essas transformações elas têm trazido alguns desafios. Por quê? Com o crescimento econômico, nem sempre vem acompanhado da sustentabilidade. A exploração intensa de recursos naturais, o aumento da emissão de gases e as mudanças climáticas, situação de alerta. Por isso, cada vez mais se fala em desenvolvimento sustentável, né? Em economia verde, e por isso cada vez mais se fala também em desenvolvimento sustentável, né? E também em responsabilidade socioambiental, né? Sobre as transformações tecnológicas, a gente entra em um campo que afeta diretamente o nosso cotidiano. Tecnologia são coisas que começam a redefinir as formas de trabalho, né, de comunicação, né, que essas transformações elas não aconteceram e não acontecem de forma igual em todos os lugares. Existem desigualdades profundas entre países e dentro de cada sociedade. Tá? Enquanto em algumas regiões existe o acesso à tecnologia de ponta, né, a tecnologia que acabou de chegar de fazer, as pessoas já estão tendo, outras pessoas ainda enfrentam dificuldades que são básicas, né? De infraestrutura, né? De educação, de saúde. E ao longo da aula de hoje, a gente vai pontos, né? O econômico, o ambiental e o tecnológico estão interligados, tá? E como influenciam a vida das pessoas e o futuro do planeta. Então, a gente vai tentar compreender como o desenvolvimento pode ser repensado de uma forma mais justa, mais sustentável, mais humana, tá? E vamos lá. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é revisão, né? É revisar o que a gente já fez, é também compreender a relação entre a sociedade, a natureza e a tecnologia, é também discutir os desafios ambientais e o conceito de sustentabilidade, tá? E preparar vocês para interpretar as questões que são interdisciplinares dentro do Enem, certo? E para a gente fazer, para começar, vamos responder essa questãozinha que é bem tranquila. Vou dar 3 minutinhos para vocês.
Então vamos lá, galera, vamos ver qual é. E é justamente a letra C. Compatibilizar o progresso econômico com a redução de desigualdades e a preservação dos ecossistemas. Por que é a letra C? Vamos lá. Quando a gente o desenvolvimento, né, sustentável, ele propõe justamente o quê? Equilibrar, né, as três dimensões fundamentais, que foi o que a gente falou aqui no início, né, que é a econômica, a ambiental e a tecnológica, tá? E ele não rejeita o crescimento, mas busca tornar esse crescimento responsável e inclusivo, e assim fazendo com que se garanta a sobrevivência das outras gerações, tá? Então, por isso que é a letra C. Então, vamos começar. Agora, para a gente entender as transformações econômicas e tecnológicas no mundo contemporâneo, a gente precisa voltar lá atrás, tá? Então, a gente precisa entender como isso tudo começou, que foi justamente com a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, ela foi um dos marcos mais importantes, né, da história da humanidade. Ela começou na Inglaterra, no século XVIII. Desculpa. E transformou profundamente a maneira como as pessoas produziam, trabalhavam e viviam, tá? Até aquele momento, a maior parte da produção era artesanal, ou seja, ela era feita de forma manual, em pequena escala e com ferramentas mais simples, né? Já com a Revolução Industrial, surge o sistema fabril. O que seria esse sistema fabril? O trabalho ele passa a ser realizado dentro das fábricas, tá? Com mudança faz com que a produção aumentasse muito mais. E isso fez com que os produtos se tornassem mais baratos e mais acessíveis, tá? Mas, junto com esse avanço, também vieram profundas, né? Deixaram o campo e migraram para as cidades em busca de trabalho dentro das indústrias, tá? E isso deu a um intenso processo de urbanização, porque se teve um crescimento que era muito rápido e desorganizado dentro da cidade, tá? E essa foi a Revolução Industrial, que foi marcada pela mecanização e pelo uso do carvão. É, 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 essa primeira Revolução Industrial foi apenas o começo, tá? A segunda Revolução, que vai acontecer entre o final do século de energia, como eletricidade e petróleo, tá? Além também de grandes da química e nos transportes, tá? Foi nesse período que começaram a surgir o automóvel, os carros, os telefones, os aviões e a produção de massa, né? Com destaque para as linhas de montagem, como as fábricas de Henry Ford. Já a terceira Revolução Industrial, que também é chamada de Revolução Técnico-Científica e tá? Ela tem início por volta da segunda metade do XX e ela está ligada à tecnologia, né? A informática, tá? E a automação, certo? E é dentro dessa fase que as máquinas elas começam a ser controladas por computadores. E a informação ela passa a ser o principal recurso econômico, tá? E revoluções se relacionava com uma fase do capitalismo. Na primeira revolução industrial, a gente tem um capitalismo industrial. Na segunda revolução industrial, a gente tem um capitalismo financeiro. Por quê? Aqui a gente tem a caracterização da presença de bancos, né, a bolsa de valores e também o investimento de capital em larga escala. Já a terceira revolução industrial, a gente tem o capitalismo digital ou informacional. Por quê? Aqui a tecnologia, né, a comunicação e os dados, eles se tornam o novo motor da economia. Então, hoje, empresas como o Google, como a Apple, como a Amazon, como a Meta, são exemplos de como o capital se organiza em torno da informação e da tecnologia. Tá? Mas é muito importante a gente lembrar que esse processo ele também traz impactos sociais e ambientais,
né? Durante as duas primeiras revoluções, as condições de trabalho das pessoas eram extremamente precárias, né? Tinha jornadas de trabalho longas, baixo salário, exploração de mulheres, né? E também exploração de crianças, ambientes insalubres, tá? As crianças desordenada e o meio ambiente ele passa a sofrer com a sol. Industrial, esses problemas eles apenas mudaram a forma como estavam, tá? Hoje a gente enfrenta o desemprego tecnológico, que é causado pela substituição de trabalhadores por máquinas, né? Além também de uma crescente desigualdade entre países ricos e pobres, tá? Já no campo ambiental, eles se tornam globais. Está acontecendo, né, por conta das mudanças climáticas e também por conta da degradação dos ecossistemas, tá? Depois da gente entender, né, sobre as revoluções industriais e a evolução do capitalismo, é hora de observar como essas transformações chegaram até o mundo do trabalho. A forma como as pessoas produzem e trabalham sempre refletiu o momento histórico e tecnológico de cada local, tá? E de cada época. E por isso, ao longo dos séculos, tanto do século XIX, quanto do século XX e agora o século XXI, esses modelos tecnológicos, diferentes modelos de produção, na verdade, né? Diferentes modelos de produção começaram a surgir para organizar a economia e para tentar aumentar a produtividade, tá? O primeiro deles que a gente pode falar é o Fordismo, tá? Que foi criado no século XX por Henry Ford, tá? Que foi o fundador do Ford Motors, tá? O Fordismo ele é conhecido pela produção em larga escala, né? Ou seja, pela produção em massa. Nesse modelo, no Fordismo, cada trabalhador ia executar uma tarefa efetiva e específica, que seria dentro da linha de montagem. O objetivo aqui era produzir muitos modelos que eram idênticos, tá? Em pouco tempo e baixo. Foi graças a esse modelo que o automóvel, né, por exemplo, né, acessível a grande parte da população dentro dos Estados Unidos, tá? Só que o Fordismo, ele também trouxe consequências sociais, tá? A repetição de tarefas e a rigidez do sistema de fábrica geravam o que o Karl Marx, né, chamou de alienação do trabalhador. O que seria essa alienação do trabalhador? É quando o trabalhador ele se torna uma simples peça da máquina, tá? Ele não tem controle sobre o processo todo produtivo e ele não sabe o final do seu trabalho. Ele só faz aquilo ali. Então, se ele só faz aquilo ali, ele não serve para mais nada. Ele não precisa saber o que vai, qual é o processo depois do dele, né? Por exemplo, se eu sou contratada para colocar um pneu dentro do carro, eu só vou colocar o pneu. Eu não preciso saber quem é que vai mexer no motor, saber mexer no motor, porque o meu trabalho é apenas colocar o pneu. Eu, Vitória, vou colocar o pneu, Lília vai colocar o motor, Maria Luísa vai pintar o carro, Narielle vai colocar a elétrica do carro. Então, cada um vai ter a sua função dentro do Fordismo, tá? E você só vai fazer aquilo ali, tá? Já com o passar do tempo, né? Já com o passar dos anos, esse modelo ele começa, tá? A partir da década de 30, que é criado pela empresa Toyota, tá? Ele se baseia na flexibilidade, na flexibilidade. Então, em vez de eu, Vitória, aquele pneu, só colocar pneu no carro, eu agora vou ser treinada para fazer todas as funções. Fazer motor, eu vou saber lixar, eu vou saber
Então, eu vou ser treinada para saber tudo, porque o objetivo do toyotismo é a produção mais adaptável às mudanças do mercado e evitar. Então, o lema aqui no toyotismo é só produzir o necessário no tempo certo, o que fica conhecido como sistema just-in-time. Tá? Por quê? Então, assim como o toyotismo acaba dando, porque o trabalhador tudo, eles a produtividade cada vez mais. Oi, gente. Vocês conseguem me ouvir? Eu caí. Wallace, se você consegue me colocar como apresentadora, por favor, de novo? Tá? Enquanto o Wallace não põe, eu vou falando para vocês, tá? O slide for passando. Tá? É... Então, gente, dentro do toyotismo, né, se tem o sistema just-in-time, tá? Que é justamente produzir só o necessário no momento certo, tá? Então, como o toyotismo ele traz mais eficiência e ele reduz os estoques, ele também aumenta a pressão sobre os trabalhadores, porque os trabalhadores eles passam a ser cobrados cada vez mais por mais produtividade para ter desempenho cada vez mais, certo? E com o avanço da tecnologia, a gente entra em uma nova fase da produção, que é marcada justamente pela automação, né? Pela social, e também pelas novas formas de trabalho digital, tá? Então, aqui a gente tem máquinas inteligentes, né? A gente tem robôs que substituem tarefas humanas em fábricas, né? Em escritórios e até mesmo em serviços, né? A gente tem plataformas digitais e aplicativos que criam novas modalidades de trabalho, como o home office, né? O freelancer online e também o trabalho por demanda, que é característico pela chamada uberização da economia, né? Mas o que seria essa uberização? A uberização, ela representa bem os desafios dessa nova etapa, porque ela traz a flexibilidade, né, a liberdade e a flexibilidade para o trabalhador, mas ela também traz a precariedade, porque muitos trabalhadores não têm direitos trabalhistas, né? Não têm estabilidade e nem proteção social. Tá? Um exemplo são os trabalhadores Ubers, né? Eles fazem o tempo deles,
né? Eles são motoristas de aplicativo, eles fazem o tempo deles, fazem o dinheiro deles, porém, entretanto, todavia, não tem uma empresa que vai contribuir para o INSS, né? Ou para a aposentadoria deles. Eles precisam fazer por eles mesmos, né? E esse fenômeno da uberização levanta questões importantes sobre o futuro do trabalho. Que questões são essas? Primeiro, como que a gente vai garantir condições dignas em um mundo que é cada vez mais digitalizado e mais automatizado, né? E como que a gente pode equilibrar tecnologia e justiça social? Essas duas perguntas, elas são essenciais para a gente entender os desafios da economia global, tá? E elas vão se conectar com o que a gente vai ver no próximo slide, que é sobre a globalização e a tecnologia, né? Que infelizmente vocês não vão conseguir ver agora. Então vamos lá. Gente, vamos dar um intervalo de 10 minutinhos. Eu vou mandar esse slide para vocês no grupo. E aí vocês vão vendo. Pode ser enquanto eu vou falando. E aí vocês podem beber água. Vou pegar uma garrafa de água e vou beber. Que assim fica melhor. Enquanto ele não me coloca como apresentadora. Então, 8h58 a gente. 8h08 a gente retorna, tá?
Então, oi de novo, gente. Retornamos 88. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre globalização e tecnologia. Então, vocês podem ir para o slide 5, que fala justamente sobre o tema de globalização e tecnologia, tá? Então, agora a gente vai ampliar o olhar e entender como todas as transformações econômicas e tecnológicas se conectam em escala mundial através de um processo que é justamente chamado de globalização, né? A globalização é um fenômeno que intensificou a integração econômica, né, cultural e política entre os países, tá? É, ela acelerou, ela se acelerou, né, a partir da segunda metade do século XX, tá? Com o avanço dos transportes, das telecomunicações e mais recentemente com a internet, né? Já no campo econômico, a globalização ela fez com que as economias nacionais se tornassem interdependentes. Então, hoje, empresas produzem em diversos países ao mesmo tempo, né? Uma peça é feita na China, é montada no México, é testada nos Estados Unidos e vendida no Brasil. Essa rede mundial de produção é controlada por grandes corporações transnacionais, tá? Já no campo da cultura, a globalização ela aproximou povos e acelerou a troca de costumes, de músicas, de filmes, de comidas e modos de viver, tá? Mas também gerou um problema chamado homogeneização cultural, né? Isso acontece quando culturas locais, né, de determinados locais são apagadas ou substituídas por padrões globais, que são geralmente dominados pela lógica ocidental e capitalista, tá? Já no campo político, a globalização ela cria desafios para os estados nacionais. Por quê? A gente tem questões como o meio ambiente, né, como a economia, como a saúde, como a segurança, que se tornaram problemas globais, tá? Que nenhum país consegue resolver sozinho. E um dos grandes motores da globalização foi justamente o avanço das telecomunicações e da internet. Por quê? A partir dos anos 90, com o surgimento dos computadores pessoais, né, e da rede mundial de informações, o planeta ele se conecta de forma imediata. Essa nova era digital dá origem ao que a gente chama de cybercultura, que é o quê? Uma cultura baseada na conectividade, né? Na troca de informações e também na criação de identidades no ambiente virtual. Né? As redes sociais são um dos maiores símbolos dessa cybercultura, porque elas transformaram completamente a maneira como as pessoas se comunicam, né? Como consomem a informação, como se expressam e como se organizam politicamente. Então, hoje, movimentos sociais e políticos se articulam nas redes, né? Artistas independentes conseguem divulgar seus trabalhos e informações circulam em segundos de um lado para o outro no mundo, né? Mas também a gente enfrenta alguns desafios. Por quê? A gente tem a desinformação, a gente tem a manipulação de dados, a gente tem o vício digital, a gente tem a falta de privacidade, né? Porque o mesmo instrumento que aproxima as pessoas pode ser usado para controlar comportamentos e opiniões, tá? Do ponto de vista econômico e social, a era digital ela cria uma nova desigualdade, que é justamente a divisão digital. Por quê? A diferença é entre quem tem acesso à internet e quem não tem. Então, isso é a divisão social. É quando a gente percebe que tem várias pessoas no planeta que têm acesso à internet, né, à conectividade, e tem muitas pessoas no planeta que não têm, tá? Então, desse modo, o mundo globalizado e tecnológico traz inúmeras oportunidades, mas também reforça velhas desigualdades. Então, a globalização, ela é um processo contraditório, né? Porque ao mesmo tempo que aproxima, ela atrapalha, né? Ao mesmo tempo que ela aproxima, ela exclui.
E aqui surge uma questão que é importante para a gente refletir, né? Como que a gente consegue, né? Como que a gente pode construir um futuro globalizado e digital que seja mais inclusivo, que seja sustentável e que seja mais humano? E é pensando nessas transformações, né, que são econômicas, ambientais e tecnológicas, que a gente consegue compreender o mundo contemporâneo, né, e o nosso papel dentro dele, tá? Indo para o próximo slide, estrutura brasileira e estrutura produtiva brasileira. Agora a gente vai olhar para o nosso próprio país e entender como o Brasil se inseriu nesse processo de transformações econômicas e produtivas, tá? A estrutura brasileira, né, a estrutura produtiva brasileira, o que seria essa estrutura? É a forma como o país se organiza, né? Organiza a sua economia. Então, essa estrutura de produção do Brasil, ela passou por várias fases, né, ao longo da história. Então, desde o período colonial, o Brasil ele foi construído sobre uma base agroexportadora. Isso quer dizer que a economia ela era voltada para a produção de matérias-primas que eram destinadas ao mercado externo, né? Principalmente a colônia, né? A Europa. Durante o período colonial, a gente tem o ciclo do açúcar, que a gente traz destaque para o Nordeste, né? Para Pernambuco e para a Bahia. Já a partir do século XVIII, a gente tem o ciclo do ouro, que se concentra em Minas Gerais, e essa fase ela marcou o início do processo de interiorização do território brasileiro. Como assim interiorização? É quando os colonos eles saem do litoral do Brasil, ou seja, eles saem um pouco do Nordeste e vão começar a desbravar o território do Brasil, né? Ou seja, eles vão começar a procurar, a entrar nos territórios que a gente sabe, né? Que hoje é São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Já no século XIX, o destaque aqui passa a ser o café, né? O ciclo do café. Por quê? As principais regiões do sul e do sudeste, do sul, né? Do sudeste, na verdade, que é Minas Gerais, né, São Paulo, Rio de Janeiro. E o café, ele impulsiona o desenvolvimento urbano e com a chegada de imigrantes, né, ele também financia o início da industrialização brasileira. E ele foi o produto que mais contribuiu para a formação da elite no país. Já durante o século XX, a gente passa por um processo intenso de expansão urbana e de crescimento industrial, que acontece, né, que se concentra principalmente nas regiões do Sudeste e do Sul. São Paulo se torna São Paulo, né, se torna a grande indústria do Brasil, o grande polo industrial do Brasil, enquanto o Nordeste e o Norte ficam permanecendo mais ligados às atividades agrícolas, né, e extrativistas, como assim, ó, na criação de animais, né, na plantação. E essa concentração dentro de São Paulo, dentro do Sudeste, gera fortes desigualdades regionais que, infelizmente, ainda hoje são uma das marcas do território brasileiro. Por quê? Enquanto algumas regiões se modernizaram rapidamente, outras continuaram dependentes de atividades tradicionais e com pouca infraestrutura. Além disso, o Brasil ele sempre manteve uma dependência externa, né? O que seria essa dependência externa? É quando o Brasil tem uma relação de subordinação econômica aos países mais desenvolvidos. Né? A gente importa tecnologia, a gente importa equipamento, a gente importa insumos, enquanto a gente exporta produtos básicos. Isso mostra como a nossa estrutura produtiva reflete uma herança histórica. Né? Um país rico em recursos, mas que infelizmente ainda enfrenta dificuldades para transformar sua riqueza natural em desenvolvimento social e igualdade econômica.
Agora, gente, vamos falar sobre outro aspecto fundamental da economia brasileira, que é o espaço agrário e as questões do campo. Tá? A agricultura sempre teve um papel central na história do Brasil, desde o período colonial até os dias atuais. Porém, o campo brasileiro ele é marcado por grandes contradições. De um lado, a gente tem um avanço tecnológico e a modernização, e do outro, a gente tem a desigualdade na posse da terra e a luta pela reforma agrária. Tá? A partir da segunda metade do século XX, o Brasil passa por um processo intenso de modernização da agricultura. Com o apoio do governo e com a entrada de capital estrangeiro, acontece um grande investimento em mecanização, em produtos químicos, em sementes transgênicas e também em novas tecnologias, tá? E essa modernização aumenta a produtividade e fortalece o agronegócio, o que faz, né, o que torna o Brasil um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. A gente tem soja, milho, carne, café, né, que se destacam nessas exportações e acabam movimentando bilhões de dólares por ano, tá? Porém, entretanto, todavia, esse modelo ele tem um lado problemático, porque o agronegócio está concentrado nas mãos de poucos, né? De poucas pessoas que têm grandes propriedades de terra e que possuem empresas multinacionais. Ele depende fortemente também dos agrotóxicos, né? Que acaba degradando o solo e é responsável por boa parte dos desmatamentos, principalmente nas áreas do Amazonas, né? Da Amazônia e do Cerrado, tá? Em contrapartida, a gente tem a agricultura familiar, que é responsável por grande parte dos alimentos que chegam na mesa dos brasileiros, né? O feijão, a mandioca, as hortaliças, as frutas, o leite e muitos outros. Tá? A agricultura familiar é feita em pequenas propriedades com uso intensivo de mão de obra da própria família e maior preocupação também com o meio ambiente. Porém, apesar da sua importância, ela enfrenta muitas dificuldades. Falta de acesso a crédito, né? Não tem tanta assistência técnica e não tem muitas políticas públicas que são adequadas. E essas diferenças entre o agronegócio e a agricultura familiar acabam gerando conflitos agrários, né? A gente tem alguns movimentos sociais, né? Como o Movimento Sem Terra. A gente tem o movimento dos atingidos por barragem e outros grupos também que acabam lutando por reforma agrária. E esses movimentos, eles denunciam a concentração fundiária, né? A concentração de terra e também o abandono do pequeno produtor. E eles também propõem um modelo que seja mais justo e sustentável de ocupação do espaço rural, né? Daquele espaço ali em que eles vivem. Outra coisa também é a relação entre o campo e a cidade, que também mudou muito nas últimas décadas. Hoje se tem uma grande integração entre esses dois espaços, né? Produtos agrícolas abastecem as cidades, enquanto as cidades oferecem tecnologia, né? Máquinas, serviço, cultura para o campo. Muitos trabalhadores rurais também passam a circular entre o campo e a cidade, buscando melhores condições de vida, né? Melhores condições de saúde, de educação, o que mostra que o espaço agrário brasileiro é muito complexo e muito dinâmico. Então, quando a gente fala de campo no Brasil, a gente não está só falando de produção, mas também a gente está falando de gente, de cultura, de identidade, de resistência, tá certo? Agora, a gente vai para o próximo slide e a gente vai chegar em uma das partes mais urgentes e importantes da nossa aula, que é justamente as questões ambientais contemporâneas. Tá? O século XXI é marcado por grandes avanços tecnológicos e econômicos, mas também por crises ambientais sem precedentes. Tá? A forma como a humanidade vem explorando os recursos naturais tem gerado consequências que são muito sérias para o meio ambiente e também para a gente, né? E para o planeta inteiro. Um dos principais problemas é o das mudanças climáticas e o aquecimento global.
né? Isso significa que a temperatura média da Terra está aumentando devido à concentração crescente, né, de gases que retêm o calor da atmosfera, como o dióxido de carbono, né, o CO2, o metano também, e também o óxido nitroso, tá? E esse fenômeno, ele está diretamente chamado ao efeito estufa. O efeito estufa, ele é um processo natural e ele é necessário para a manutenção da vida na Terra, porque ele mantém o planeta aquecido, né? É ele que mantém o planeta aquecido. Só que existe um planeta, existe um problema, existe uma problemática, né? O problema é que as atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, né? O desmatamento, a agropecuária intensiva, acaba intensificando esse efeito, né? O efeito acaba intensificando o efeito estufa e ele acaba retendo o calor em excesso, ou seja, ele acaba pegando mais calor do que ele deveria. E isso acaba alterando o equilíbrio climático do planeta Terra, tá? O resultado seria o quê? Ondas de calor mais forte, né? Ou seja, esse verão vai vir com tudo que a gente já sabe, né? Secas prolongadas, derretimento das geleiras, elevação do nível dos oceanos, que a gente percebe que existem lugares que já estão se perdendo para os oceanos, né? Os oceanos já estão tomando alguns territórios, né? Em alguns anos, a cidade do Rio de Janeiro não vai mais existir, porque o oceano vai tomar aquele território se a gente, né, a gente como ser humano, né, nós como seres humanos, não agirmos, né? E essas mudanças, né, afetam diretamente a agricultura, né? Essas mudanças, né, o derretimento das geleiras, a elevação do nível do oceano, os eventos climáticos extremos acabam afetando diretamente a agricultura, né, o abastecimento de água, a biodiversidade e também a vida das populações mais vulneráveis. Outro problema ambiental gravíssimo é a chuva ácida. Como é que essa chuva ácida ocorre? Ela acontece quando poluentes, né, como o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, que são liberadas por indústrias e por veículos, acabam se misturando à água da atmosfera e essa água vai cair em forma de chuva contaminada. E essa chuva, ela vai corroer monumento, ela vai destruir plantações, ela vai afetar rios e solos, e essa que é a famosa chuva ácida, tá? Outra coisa que é importante de se lembrar é a destruição da camada de ozônio, né? A camada de ozônio, ela protege o planeta Terra contra a radiação ultravioleta. E durante as décadas de 80 e 90, o uso de gases CFCs, né, que são presentes em aerosóis e refrigeradores, acabou provocando um buraco nessa camada, principalmente sobre a Antártida. Felizmente, com políticas internacionais e substituição dos CFCs, a camada de ozônio ela vem se recuperando aos poucos. Um exemplo de que quando vários países se reúnem no mundo, a ação global ela pode funcionar assim, tá? Outro tema que é muito importante é a poluição. Por quê? A gente tem poluição em diversas formas. A gente tem poluição do ar, a gente tem poluição sonora, a gente tem poluição da água, a gente tem poluição do solo, né? E nas grandes cidades, o excesso de veículos, né, e a queima de combustíveis poluem o ar, né? E acabam comprometendo a saúde das pessoas. Já os rios e os oceanos acabam sofrendo com despejo de resíduos industriais e plásticos, o que faz com que aconteça uma ameaça à vida marinha, né? Outra coisa também é que a gente vive em um cenário de uso intensivo dos recursos naturais. A exploração de minérios, né, de madeira, de petróleo e também de água é feita muitas vezes sem controle, o que acaba colocando em risco a capacidade de regeneralização da natureza. E por conta disso, surge um conceito que é essencial, que é o conceito de sustentabilidade. Ser sustentável significa atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem, né, às suas próprias necessidades. E ser sustentável é um equilíbrio entre economia, entre sociedade e entre meio ambiente.
Mas esse equilíbrio ainda é um desafio muito grande, né? Ainda é um desafio global. Porque o consumo excessivo, o modelo capitalista predatório, né, e as desigualdades sociais tornam difícil a adoção de práticas sustentáveis em larga escala. Então, por isso, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente precisa ir além da reciclagem ou do consumo consciente. A gente precisa pensar em mudanças estruturais na forma como a gente produz, como a gente distribui, como a gente consome os recursos do planeta, né? Então, isso é sobre abordar como o mundo tem tentado lidar com esses desafios, que a gente vai falar justamente no próprio slide, quando for abordar, né, as políticas ambientais e os acordos internacionais, certo? Então, gente, nesse slide de agora, né, sobre políticas ambientais e sustentabilidade, depois da gente entender os problemas ambientais, a gente precisa analisar o que tem sido feito para enfrentar, porque é aqui que entram as políticas ambientais e os acordos internacionais, tá? O debate global sobre o meio ambiente começou a ganhar força na década de 70, com a Conferência de Estocolmo, que foi realizada em 1972 dentro da Suécia. Tá? Esse foi um grande. Ele foi um grande. Ele foi o primeiro, né? O primeiro grande encontro mundial para discutir os impactos de atividades humanas sobre o planeta, tá? E a partir dali, o tema passou a integrar a agenda política internacional. 20 anos depois, né, em 1992, o Brasil sediou o Rio 92, que também é conhecido como Eco 92. E essa conferência, que foi realizada no Rio de Janeiro, foi um marco porque consolidou a ideia de desenvolvimento sustentável, né? Que seria o quê? O equilíbrio entre o crescimento econômico, a preservação ambiental e a justiça social, tá? No Rio 92 também surgiram documentos importantes, né, como a Agenda 21, que propôs ações locais e globais para alcançar a sustentabilidade, tá? E também a Convenção sobre Mudanças de Clima, que deu origem às COPs, tá? As Conferências das Partes. As COPs são encontros anuais que são realizados pela ONU, que reúnem líderes de quase todos os países do mundo para debater sobre políticas climáticas. Tá? Um dos resultados mais importantes dessas conferências foi o Acordo de Paris, firmado, né, em 2015 durante a COP21. Tá? O Acordo de Paris estabeleceu o compromisso global de limitar o aquecimento da Terra a no máximo 1,5 graus. Tá? E todos os países signatários se comprometeram a apresentar metas e planos para alcançar esse objetivo. No Brasil, a gente tem políticas territoriais que são voltadas para a preservação ambiental, como as unidades de conservação, que incluem parques nacionais, tá? Reservas biológicas e áreas de proteção. E a gente tem o zoneamento ecológico e econômico, tá? Que organiza o uso do território conforme suas características naturais. E a gente também tem os corredores ecológicos, que são aqueles que conectam áreas de preservação para garantir o deslocamento da fauna e a manutenção da biodiversidade, certo? Outra coisa também que tem ganhado destaque é o conceito da economia verde, que busca conciliar justamente o crescimento econômico com a redução de impactos ambientais, que acabam investindo em energia limpa, né, em transporte sustentável e em reciclagem. E agora, gente, em 2025, a gente vai ter um momento histórico que está se aproximando, né? O Brasil ele vai sediar a COP30, que vai acontecer em Belém, né? Essa conferência ela é muito simbólica por dois motivos. Por quê? Primeiro, ela vai ser realizada na Amazônia, né? Que é a região fundamental para o equilíbrio climático do planeta. E segundo, por quê?
representa uma oportunidade para o Brasil mostrar o seu papel na luta contra as mudanças climáticas, né? Então, a COP30 ela deve reunir milhares de representantes de governos, né? De ONGs, cientistas extremamente importantes, ativistas climáticos, para discutir temas como transição energética, como preservação da floresta, como direito dos povos indígenas e também justiça climática, tá? A expectativa é que o evento estimule políticas mais firmes de combate ao desmatamento, né, ampliação das energias renováveis e o apoio a comunidades tradicionais que vivem de forma mais sustentável. Mas é importante a gente lembrar que as políticas ambientais só serão eficazes se houver comprometimento coletivo do governo, né, das empresas e principalmente da sociedade. Então, como cidadão, né, e como cidadãs, a gente precisa entender que o meio ambiente não é um tema distante, mas é algo que afeta diretamente a nossa vida, a nossa saúde, o nosso futuro, né? Então, é algo que está ali, né, que é nosso, que a gente precisa cuidar, tá? Agora, a gente vai voltar a olhar o nosso, né? A gente vai voltar o nosso olhar para o Brasil de novo, tá? A gente vai falar agora do slide 10, que fala sobre o Brasil e os recursos naturais, tá? Os nossos recursos naturais são uma das nossas maiores riquezas do território, tá? O Brasil, ele é um dos países mais privilegiados do mundo em termos de biodiversidade e variedade de recursos naturais, tá? A gente tem uma imensa extensão territorial, grandes reservas de minerais, a gente tem abundância de água doce, a gente tem vastas áreas agricultáveis, tá? E uma matriz energética que é diversificada, tá? Quando a gente fala de riquezas minerais, a gente está falando, por exemplo, da exploração de minério como ferro, como o ouro, como a bauxita, né, o manganês, o petróleo, enfim, produtos que colocam o Brasil entre os maiores exportadores mundiais. E esses recursos, eles foram e continuam sendo fundamentais para o crescimento econômico do país, mas também trazem impactos socioambientais que são muito sérios. A extração mineral e energética muitas vezes acontece de forma predatória e acaba gerando desmatamento, né? Contaminação dos rios, acaba destruindo os ecossistemas e entra em conflito com comunidades locais, especialmente com povos indígenas e ribeirinhos, tá? Então, tragédias como os rompimentos das barragens de Mariana, né, e Brumadinho lembram para a gente que o modelo de exploração precisa ser urgentemente repensado. E quando a gente fala em recursos energéticos, o Brasil ele tem uma posição estratégica. A gente tem um grande potencial de energias renováveis. A gente tem energia solar, a gente tem energia eólica, a gente tem a biomassa. E nos últimos anos, essas fontes elas vieram crescendo e representam para a gente uma alternativa importante frente às energias poluentes e não renováveis, como o petróleo e o carvão. Ah, que susto! Caiu a garrafa. Porém, a gente ainda enfrenta muitos desafios de gestão ambiental. É preciso tentar equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação da natureza e a justiça social. A gestão de recursos hídricos também é um exemplo disso, né? Que é um dos grandes pontos de atenção, especialmente em tempos de mudanças climáticas e da crise hídrica em algumas regiões do país, né? Então, ao pensar sobre o Brasil e seus recursos naturais, a grande questão é como que a gente aproveita essas riquezas de maneira responsável e sustentável, garantindo qualidade, né, de vida para as próximas gerações. E essa pergunta, ela vai levar para a gente o próximo tema da aula, né? O próximo slide, que é justamente sobre sustentabilidade e o futuro do trabalho, tá? Então, a gente agora vai para o slide 11, tá? O mundo, gente, do trabalho
ele está passando por mudanças que são aceleradas, né? A gente tem novas tecnologias, a gente tem automação, a gente tem inteligência artificial que está transformando profissões, que está criando novas demandas, que está extinguindo outras, tá? E além da revolução tecnológica, há uma revolução ambiental em curso, tá? O planeta, ele exige uma forma de produzir, de consumir e de se relacionar com a natureza. É nesse contexto que surgem os conceitos de tecnologias limpas e economia circular. Durante diferente do modelo linear, né, que acaba extraindo, produzindo, consumindo e descartando, a economia circular ela busca reutilizar, reciclar e regenerar os recursos, reduzindo os impactos ambientais e o desperdício, tá? A produção sustentável e o consumo consciente são pilares dessa nova mentalidade. Empresas começam a adotar práticas mais responsáveis, utilizando materiais recicláveis, reduzindo emissões de carbono e promovendo responsabilidade social. Da mesma forma, consumidores passam a repensar suas escolhas, né? E acabam valorizando produtos éticos e sustentáveis. Com isso, também acabam surgindo novas profissões, engenheiro ambiental, né? Gestor de resíduos, especialista em energias renováveis, designer de sustentabilidade, educadores ambientais e muitas outras. Então, a chamada transição ecológica, né, que é quando a gente passa para uma economia mais verde, a gente sai daquela economia que era poluente e vai para a economia mais verde, acaba criando oportunidades, mas também acaba exigindo novas competências e uma educação voltada para o futuro, né? Então, a educação ambiental tem um papel central nesse processo. Ela não se limita a ensinar sobre o meio ambiente, mas ela busca formar cidadãos críticos, responsáveis e conscientes de seu papel na preservação do planeta. E é aí que entra o conceito de cidadania global, tá? A ideia de que todos nós, independente do país que a gente vive, tem responsabilidade compartilhada sobre os destinos da Terra. O futuro do trabalho precisa estar conectado à sustentabilidade, não apenas como discurso vazio, sabe? Mas como uma prática cotidiana e uma meta que é coletiva, certo? Então agora, quem tiver com o slide, né, vendo os slides, vai para o 12, por quê? Agora chegou o momento da gente fazer uma pausa na explicação para refletir e debater juntos, tá? E a pergunta que aparece nesse slide é uma das mais importantes, tá? E também uma das mais desafiadoras do mundo contemporâneo. É possível, vocês acham possível conciliar o desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental? O que vocês acham sobre isso? Professora, Oi? eu coloquei assim, depois de desenvolver. Eu tô lendo o que eu coloquei. Hã? Tá escutando? Tô sim, Vitória, pode falar. Sim, o desenvolvimento depende da economia, conjunto com a qualidade ambiental. Está ligada com o cultural, fim trabalhista, de gera sustenta pessoas, de tudo que a senhora. Porque se o mundo tá durante esse período já apareceu a inteligência artificial, instituindo pessoas por máquina, ao passar do desenvolvimento vai acabar crescendo e meio que vai ficar econômico um ruim para pessoas que trabalham para das hortaliças, vai ser ruim para essas que trabalham com as outras aulas que você vai conciliar ruim para essas pessoas e ao mesmo tempo para outras pessoas.
Exatamente, Vitória. Se a gente passar, se a gente começar a pensar, né, não só na gente, como nos outros, né, principalmente nas próximas gerações, a gente está pensando de uma forma consciente, a gente está pensando de uma forma sustentável, né? De uma forma de sustentabilidade. Por quê? A gente está juntando o crescimento, né? A gente está juntando o crescimento econômico junto com a justiça social e junto com é, o meio ambiente, né? E exatamente, Narela, você também está correta. Se as autoridades tiverem um planejamento, né, por exemplo, se o governo ele pegar e realizar um planejamento, a população ela também vai conseguir, vai se conscientizar, né? Então, sim, a gente precisa se policiar, mas as autoridades também precisam fazer isso, né? Investir em energias limpas, né? Investir em energia solar, energia eólica, em bioenergia. Pode falar, Vitória. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, os 17 com 18. Sim, os ODS 17 e 18, né? Os desenvolvimentos sustentáveis, eles foram criados justamente para isso, para incentivar que os países investissem, né, falassem, conversassem sobre esses problemas que a gente precisa evitar, né? A gente precisa tentar que eles retrocedam. Alguns a gente até conseguiu fazer com que diminuísse, mas outros, infelizmente, não. Né? Olha o desmatamento. Né? O desmatamento ele está rodo, infelizmente, ainda. Né? Então a gente precisa sempre estar se policiando, e não só a gente, mas a gente precisa fiscalizar os órgãos públicos, ver o que eles estão fazendo sobre isso. Né? Então, mais alguém para falar? Exatamente, Narielle, fazer com que as pessoas tenham mais conhecimento. Se as pessoas tendo mais conhecimento, as pessoas conseguem e vão conseguir se planejar melhor, né? Vão se policiar de uma forma melhor. Exatamente, Lília. Se a gente tiver um equilíbrio entre a sustentabilidade ambiental, a preservação dos recursos naturais, é possível, com certeza. Se a gente ter sustentabilidade, isso a partir do momento que a gente for. Que o Brasil, né, acordar, todo mundo acordar hoje e falar: nós vamos ser sustentáveis. A gente vai parar de comprar o que a gente não precisa. Hoje eu vou parar de comprar o que eu não preciso, vou comprar só o essencial. A gente está sendo mais sustentável. Por quê? Você vai deixar de comprar o que você não precisa e automaticamente você comprando isso, você vai gerar mais lixo. Porque tem gasto de sacola, que é plástico, vai ter gasto com várias coisas que são desnecessárias, que acabam gerando poluição, né? Acabam gerando desperdício. Então, uma forma de ser sustentável é isso aqui. Mas a gente sabe que não cabe só a mim, só a vocês, né? Cabe à sociedade inteira. Né? Então, todos nós precisamos ser cada vez mais sustentáveis, nem que seja um pouco. Né? E agora, né, no slide 15, a gente tem a conexão com o Enem. Né? Depois disso aqui que a gente falou, né, é importante a gente lembrar como todos esses temas aparecem diretamente nas provas do Enem, tá? O Enem, ele adora cobrar assuntos que envolvem meio ambiente, que envolvem globalização, que envolvem economia, que envolvem tecnologia, tá? Porque são temas que exigem interpretação crítica e capacidade de conectar diferentes áreas do conhecimento, porque a gente consegue conectar geografia, a gente conecta história, sociologia e filosofia, e também as atualidades do que está ocorrendo, tá? Então, as questões do Enem sobre esse tema normalmente trazem gráficos, trazem mapas, trazem imagens, trazem textos que mostram para a gente, por exemplo, os impactos ambientais da industrialização, a desigualdade econômica entre países, ou até mesmo as transformações provocadas pela tecnologia, tá? E a melhor estratégia, então, é justamente identificar as causas, as consequências e as relações sociais envolvidas. Então, é bom vocês perguntarem sempre quem é que está sendo afetado por esse processo, tá?
Quais são os impactos ambientais, econômicos e sociais que está ocorrendo ali? O texto, ou o gráfico, ou a imagem está mostrando uma crítica, uma tendência ou é uma solução, né? Além disso, o Enem ele valoriza a interpretação, né? E não só a memorização, pelo amor de Deus, né? Então a gente precisa o quê? Que eu sempre falo aqui, a gente precisa entender o conceito, tá? A gente precisa entender como o que é capitalismo, né? O que é globalização, o que é sustentabilidade, o que é economia verde, tá? É muito mais importante a gente entender isso, a gente saber isso, do que decorar data ou número, tá? Então, lembra, gente, quando o Enem fala sobre o mundo contemporâneo, ele está atestando a nossa visão crítica de como o ser humano transforma o espaço e as relações sociais, né? De que forma que a gente muda o mundo, tá certo? E agora a gente indo para o slide 14, né, para a gente sintetizar tudo que a gente falou aqui, tá? Vamos fazer uma síntese geral de tudo aqui, né, que a gente aprendeu hoje. Primeiro, a gente viu que a globalização e as transformações tecnológicas, elas moldam o mundo atual, né? Elas criam oportunidades, mas também geram novas desigualdades, tá? A economia global, ela está interligada. O que acontece em um país pode afetar diretamente outros, tanto positivamente quanto negativamente, tá? A gente também discutiu que as questões ambientais se tornaram centrais nas discussões sobre o futuro do planeta, tá? O desenvolvimento sem sustentabilidade não é mais viável, tá? A gente precisa de um modelo econômico que respeite os limites da natureza e promova a justiça social. No caso do Brasil, a gente entende que o nosso país enfrenta o grande desafio de crescer de forma sustentável, né? Ou seja, aproveitando as nossas riquezas naturais, mas sem repetir os erros do passado, como o desmatamento, né? E a exploração predatória. E, por fim, reforçamos, né, que o Enem ele avalia exatamente essa capacidade crítica, né? Que é compreender como a economia, como o meio ambiente e a tecnologia estão interligados e como esses elementos impactam a sociedade. Então, o mais importante é sair dessa aula com uma visão global e consciente, tá? Entendendo que cada ação, cada escolha e cada política pública tem consequência que se refletem no futuro para todos nós, né? Então não vai refletir só para mim, não vai refletir só para você, mas para todo mundo, no geral, todas as pessoas no mundo, tá? E para a gente encerrar o nosso aulão, né, de hoje, eu quero que vocês guardem uma frase que resume bem tudo que a gente discutiu, né? Sustentabilidade não é o futuro. Ela é o presente que decide, né? Que decide se a gente vai ter um futuro, né? Se nós vamos ter um futuro. Então, o que isso quer dizer? Essa frase ela convida a gente a pensar que o tempo de agir é agora. Não basta esperar que os governos, né, que a empresa, que instituições façam algo para a gente, tá? A mudança vai começar das nossas atitudes cotidianas. O que comemos, o que consumimos, como a gente se desloca, o que apoiamos e até o que a gente compartilha nas redes sociais são decisões que constroem todos os dias o tipo de mundo que a gente quer viver, tá? Então, antes da gente encerrar, né, eu deixo essa reflexão para vocês, né, para todos nós, né? E eu trago também essa frase, porque sustentabilidade ela não é o futuro, é o presente que decide se teremos um futuro, tá? Então, eu agradeço a participação de vocês, né, a atenção, peço desculpas pelo atraso, tá? E também pelo o constrangimento aqui da gente não conseguir colocar o slide novamente. E tá tudo certo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Uma boa sorte, uma boa prova nessa semana para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar nessa prova. E é aquilo. Se precisarem de alguma coisa, se tiverem dúvida com alguma coisa, eu vou estar disponível aqui, tá? Sempre estou aqui. É só falar. Então, vocês estão liberados, viu, gente?
Bom descanso para vocês. Uma ótima prova, tá? Não esqueçam a caneta preta. Não cheguem atrasados. Eu não quero ver nenhum meme de vocês de atrasados no Enem, por favor, tá? Cheguem no horário, certo? Cheguem com a canetinha preta, com a identidade, pelo amor de Deus. E tenham todos uma boa noite, um ótimo descanso e uma ótima prova. Qualquer coisa que vocês quiserem, qualquer dúvida sobre qualquer coisa, qualquer assunto, é só me chamar que eu estou aqui à disposição. Até mais, minha galera. Professora, por noite.